Agora, um outro assunto aí englobando o presidente Lula, finalmente parece que saiu, né? O presidente Lula indicou ao Supremo o atual ministro da Justiça, o Flávio Dino, que teoricamente vai ocupar a vaga deixada aí pela Carmen Lúcia, que saiu do cargo por conta da sua aposentadoria. Podemos dizer que houve uma surpresa quanto a essa indicação, Tiago? Olha, a surpresa veio para os apoiadores do presidente Lula, que esperavam sim que ele tomasse uma decisão contrária do que ele tomou agora, e a gente fala um pouquinho mais sobre isso a partir de agora. O meu TP foi um pouquinho mais alto, mas sem sequer cogitar uma mulher ou uma ministra negra, mesmo com bons nomes, Lula fez o dever de casa, como sempre fez na trajetória política dele, servindo, claro, ao partido, aos companheiros e, como a Lava Jato mostrou, em alguns casos, até a corja ele servia, né? Parece que após a polêmica de, nas dependências do Ministério da Justiça, em uma audiência, o executivo ter recebido de forma, no mínimo estranha, a esposa de um homem considerado líder de facção criminosa no Amazonas, todas as alternativas de Lula se voltaram a ele, o Flávio Dino, ex-integrante do Partido Comunista do Brasil, ex-juiz federal que optou em abandonar a magistratura e ingressar na vida política. E é aí que mora o problema. Apesar de dizer que lá no Supremo vai deixar de lado toda a ideologia política, a história e a bem da verdade nos mostram o contrário. E aqui digo com tranquilidade que essa é a pior indicação que o Supremo já recebeu. Não por competência, Flávio Dino tem currículo ilibado, passou em primeiro no cargo de concurso público federal para juiz, mas pela politização que essa indicação simboliza, quando a população clama por um Supremo neutro, livre de ideologia política partidária. Agora a gente começa a entender quando lá no ano passado a grande mídia falava que aquela, na época, seria uma das principais eleições da história deste país. Talvez porque o presidente eleito pudesse colocar peças-chave na Suprema Corte, já que esse é o segundo que Lula nomeia em menos de 11 meses. E para a militância que pediu o mínimo de equilíbrio de gênero e racial, durmam com essa bomba. E também Flávio Dino se auto-intitula agora os apoiadores de Lula para tentar amenizar, para tentar passar um pano, como a gente fala no dito popular. Tento dizer que Flávio Dino não representa o homem branco brasileiro, porque como a gente se auto-intitula, ele se auto-intitula pardo, então o Flávio Dino não representa o homem branco brasileiro. É inadmissível comentários como esses, Se expediu a própria militância do Partido dos Trabalhadores, os partidos que fazem parte da base do governo, aqueles que apoiaram o presidente Lula em voltar para o terceiro mandato, fizeram até hashtag, foi divulgado isso até em Nova York, na Wall Street, uma hashtag pedindo que tivesse a representatividade negra no Supremo Tribunal Federal, assim como uma participação feminina, que a gente apenas tem uma ministra neste momento, e agora o presidente Lula, infelizmente, tomou uma decisão que vai manchar um pouco o nosso Supremo, mais do que já está, com uma percepção um tanto equivocada da população, por um político representar aí nossa Suprema Corte. Até porque, por questão de currículo, Flávio Dino passa tranquilo. Até porque vai passar a sabatina no Senado, não há o que se questionar, ele é senador afastado, tem um suplente no lugar dele para ele assumir o Ministério da Justiça, então a gente acredita que passa tranquilamente. Mas pela vida histórica política, representatividade política, partidária, a gente sabe que como ser humano é difícil criar-se uma imparcialidade lá no Supremo quando as pautas chegam.